Um dos erros comuns é investir sem ter noção do horizonte temporal. Ah, Isto porquê? Porque o horizonte temporal é tudo em investimentos, porque nem todo o investimento é igual. É muito importante percebermos isso, porque dependendo do investimento, ou seja, da classe de ativos, isso é que vai determinar se tu deves ou não investir. O que causa muitas vezes desilusões nas pessoas é face daquilo que é a classe de ativos ou onde eles colocam dinheiro quando na expectativa de um retorno está muito associada ao horizonte temporal. Porque dependendo daquilo que são os seus objetivos financeiros, considerando que, em primeiro lugar, já estabeleceste a motivação, tu já sabes porque é que queres investir. Dois, e tens objetivos claros, muito bem pré-definidos. Eu já falei desse elemento de objetivos porque ele não está dissociado daquilo que da componente de desenvolvimento pessoal. Tu tens de ter clareza sobre quais são os teus objetivos, em primeiro lugar. E os teus objetivos financeiros, naturalmente, estão lá atrelados a isso. Aliás, até porque para que os teus objetivos se materializem, é extremamente importante que tu tenhas uma robustez financeira que possa sustentar esses objetivos. Sendo assim, tu já tendo clareza sobre os objetivos, então torna-se relativamente fácil tu determinares aquilo que é o horizonte temporal de um determinado investimento. Porque isso vai nos levar, e falarei isso nos próximos vídeos, a entendermos aquilo que são as classes dos ativos. Porque nem toda classe de ativo aplica-se a um determinado horizonte temporal. Se o teu horizonte temporal é de 3 anos e a pessoa B tem um horizonte temporal de 15 anos e outra pessoa tem um horizonte temporal de 20 a 30 anos, naturalmente que a classe de ativos na qual as pessoas vão investir não será a mesma. Ok? Se tu tens um horizonte temporal, por exemplo, de 3 anos, tu não vais investir em ações, porque não está alinhada. Porque o investimento em ações é um investimento de longo prazo, portanto, não se alinha com um investimento temporal, com um horizonte temporal de médio prazo de 3 anos. Não tem aplicabilidade, porque tu não terás o retorno desejado. Então será um mar de desilusões, porque tu não estás a alinhar aquilo que é o teu horizonte temporal, que está associado àquilo que são os seus objetivos, para tu definires ou determinares que tipo de investimento ou em que classe de ativos deves investir. Então é muitíssimo importante que tu entendas, em primeiro lugar, qual é o horizonte temporal do seu investimento. Qual é o horizonte temporal? O horizonte temporal está associado aos teus objetivos. Se tu não defines isso em primeiro lugar, dificilmente terás clareza sobre o horizonte temporal e naturalmente vais cometer erros nos investimentos. É inevitável que tu erres quando fores a investir. Vais falhar, não terás resultados e no final o que é que vais fazer? Vais desenvolver uma filosofia de que o investimento X não funciona. Mas quem é que disse que não funciona? Por que é que não funciona? Ou por que é que não funcionou para ti? Então, muitas vezes é porque nós não sabemos ou estamos desalinhados entre a classe de ativos na qual nós investimos e o nosso horizonte temporal. Então, a questão que eu tenho para si, e eu quero que tu ponderes antes de decidir investir, é qual é o teu horizonte temporal. E em função disso, tu então vais poder definir qual será a classe de ativos na qual tu poderás investir. É tudo para este vídeo. Aqui é Edgar Show, que sou educador financeiro. Caso tenhas dúvidas, questões, queiras mentoria financeira, questão de investimento, é tudo comigo. Entre em contato comigo no privado e vamos conversar. Até a próxima.